Fala pessoal, beleza? Aqui é o Yuri e bem-vindo ao meu canal. No último vídeo eu fiz um unboxing do notebook do Lenovo, né? Chamado Lenovo ThinkPad X1. Eu fiz o unboxing dele, abri ele, mostrei como é que ele é. Vou deixar aí na descrição o vídeo anterior. E eu falei que eu ia separar, né? Ia deixar o vídeo em duas partes diferentes, né? Uma sobre os jogos, né? Que eu testei alguns jogos da Epic Game, né? E da Steam. E também eu também testei alguns jogos aí de emuladores. Eu vou deixar em duas partes separadas porque ficou bem grande, né? O vídeo. Eu testei vários jogos, alguns jogos eu joguei bastante, né? Por isso que eu não postei na semana passada, que eu queria realmente ter a experiência do do notebook rodando alguns jogos. E o primeiro jogo aí, como vocês podem ver aí atrás, né, como eu tô mostrando aí no vídeo, é o Super Meat Boy Forever, né, que é o segundo jogo da saga. Eu ganhei esse jogo na Epic, né, então eu não cheguei a jogar ele antes disso. Eu já tive uma experiência com o primeiro. Eu posso falar que o segundo é da hora também, né, embora eu gostei mais do primeiro, né, não vou mentir não, que o primeiro é o meu xodó. Mas dá para perceber aí no fundo que o jogo ele roda tranquilamente. Vocês vão perceber que eu não coloquei os FPS no canto, porque eu não gosto, né, de ficar medindo por FPS. Eu gosto de rodar o jogo assim, tá rodando, tá funcionando, tá jogando, tô me divertindo, tá perfeito, o jogo tá perfeito. Porque eu sempre, quando eu coloco FPS, eu posso falar que eu acho que é um defeito não só meu, mas de outras pessoas também, né? Que coloca FPS no fundo aí e não consegue jogar porque fica de olho no FPS, joga, roda bem, não roda bem. Então, isso aconteceu no meu outro notebook, em um PC gamer que eu tinha. Então, quando eu coloquei, né, quando eu peguei esse notebook, eu falei, meu, não vou pôr o FPS no fundo para isso não acontecer, né? O jogo vai estar funcionando, eu vou jogar, vou zerar, vou curtir. E eu posso falar que foi outra experiência, né? É um jogo bem simples, dá pra perceber aí, não é gráfico 3D nem nada Ultimate. Tanto é que esse jogo aí também tem ele para Android, né? É um jogo muito bacana, legal, divertido. Dá pra perceber que ele roda tranquilamente, eu consigo jogar ele do começo até o final. E eu posso falar que uma coisinha que eu quebrei a cabeça nesse notebook foi que quando eu utilizo ele, né, no modo economia de energia, ele não roda quase nada, né? Ele trava tudo, eu achei até estranho. Tanto é que eu achei que estava com algum defeitinho de fábrica. Mas depois eu dei uma olhadinha lá e coloquei o modo desempenho. E no modo desempenho, meu, esse notebook roda tudo, velho. Eu achei bem incrível. Ele rodou até Hogwarts Legacy, né, no médio. Embora eu não fiz um vídeo, porque foi logo no começo do notebook. Depois eu instalei alguns programas, algumas outras coisas. Inclusive, já vou falar um ponto negativo dele aqui, é a memória, né? Então é muito ruim porque você não consegue instalar muito jogo, então você tem que instalar um jogo leve, jogar um pouquinho, tirar, instalar outro, né? Mas rodar vários jogos seguidos assim, né? Instalar vários jogos dele pesado não dá muito certo, né? Então eu tive que testar um jogo, desinstalar, instalar outro, jogar, desinstalar e assim por diante, né? Porque a memória dele é bem limitada. Eu vou começar com alguns jogos indies, né? E depois eu vou colocando alguns jogos mais avançados, mais 3D, né? Jogos que a galera gosta de jogar aí, que é bom também para testar, né? Que serve como métrica para rodar um jogo ou outro, né? Alguns jogos lançamentos aí não vão rodar no máximo, então nem adianta, né? No máximo aí vão rodar no mínimo. Alguns eu consegui testar, outros eu consegui mais ou menos, porque eu não gravei a tela, mas eu tive uma experiência até que positiva com esse notebook, né? Já que eu não curto muito rodar jogo mais pesado, para isso eu tenho meu PlayStation, né, para jogar. Só que eu sempre gosto de jogar uma coisinha bacana, né? É melhor, eu sempre gosto de jogar um pouquinho no notebook e esse aí foi até que me surpreendeu, né? Então o primeiro aí que vocês estão vendo aí é o Super Meat Boy Forever. O segundo jogo que eu coloquei, né, que para testar, foi outro jogo indie, né, com gráfico bem simples também. Só que nesse caso o gráfico é um pouquinho melhor, né? Eu coloquei a resolução dele no máximo. Esse notebook, ele é LED, né? A tela dele é LED, então a qualidade do gameplay ficou muito bom, muito divertido. Vocês vão ver aí que até no emulador eu consegui colocar alguns em 4K e ficou muito bom. Eu tive que diminuir um pouquinho a gravação, né, a qualidade da gravação, porque eu queria, assim, ter uma resolução melhor, né, ter um FPS mais
tranquilo na hora de gravar, né, para não travar muito. Bom, então eu posso falar que esse joguinho aí, né, ele funciona muito bem, o Cat Quest. Um jogo bem divertido, legal, recomendo. E ele funciona tranquilamente, né, não teve travamento nem nada. Desde o começo ele funcionou super bem. Outro jogo que eu testei e gostei bastante é o jogo Cassette Beats, né? É o meu Cassette Beasts. É um jogo de RPG bem estilo Pokémon. Aí ele já começa a ter alguns gráficos 3D, mas mesmo assim é um jogo bem simples, né? Com gráficos bem simples, né? E é um jogo bacana que, assim, vale a pena jogar, eu recomendo jogar, mas a avaliação no notebook. Como indie, assim, eu não tive problema, né? Esse indie, ele tem alguns efeitos 3D, mas o foco dele é pixel art, né? Uma pixel art muito bonita, inclusive. E ele roda tranquilamente, né? Então, eu vou encerrar os indie por aí, porque dá pra perceber que ele roda indie muito bem. Então, qualquer jogo indie que você for colocar, ele roda. Em questão de temperatura, eu já vi notebook que mesmo com jogos indie esquenta muito. Não é o caso desse notebook. Pelo menos com jogos indie, você vai conseguir jogar ele com ele tranquilamente, né? Não vai esquentar, né? Tanto assim, ele vai esquentar dependendo do que você tá rodando nele, né? Como eu testei o jogo sozinho e testei o jogo com o OBS. O jogo gravando com o OBS, ele esquenta mais, ele jogando sozinho tranquilamente. Ele não esquenta. No caso do calor, ele fica atrás do notebook, né? Então não fica na parte de pulso, né? Onde você normalmente coloca seu braço ali para mexer no teclado, não fica, ele fica mais para trás do notebook, então você não tem o acesso, né, ao calor se esquentar muito. Então dá pra perceber que no fundo o jogo tem um gráfico bonitinho, né? Tem um gráfico bem legal. Ele rodou tranquilamente, não deu nenhuma engasgada, né? Se acontecer alguma engasgada aí é da gravação, porque eu ainda tô aprendendo a fazer a gravação de gameplay, mas funcionou tranquilamente. I'm Kaylee. Bom, esse aí é o Yooka-Laylee, né? Outro jogo que eu ganhei na Epic. E ele funcionou também tranquilamente. Nesse caso aí, a gente já tá saindo dos jogos em pixel art, 2D, né? Para já um jogo mais 3D, né? Com mais detalhes. Depois desse aí eu vou começar a mostrar alguns jogos AAA que rodou bem. Até então, ele deu umas travadinhas porque eu não sabia configurar. Eu não sabia mudar o modo economia de energia para o modo desempenho, né? E quando eu coloquei o desempenho, eu não coloquei no carregador, né? Então, se você quiser uma qualidade muito boa nos jogos, você tem que colocar no carregador e também tem que colocar no modo desempenho. Nos outros jogos, nos próximos, né? Vocês vão ver que a qualidade do jogo é bem melhor, né? Nesse caso aí, eu tô jogando a qualidade alta, né? E tá rodando de boa. Quando eu não gravei, rodou melhor do que quando tava gravando, né? Mas aí nos próximos jogos já aprendi a gravar, aprendi a dar uma melhorada. Então dá pra perceber que o jogo ele roda bem, né? Se tiver alguma travadinha aí, pode ter certeza que é por causa do OBS. Mas deu pra rodar, deu pra jogar. Se você quiser zerar esse jogo nesse notebook, você pode. É um jogo 3D, né, como eu falei, só que é um jogo bem simples, né, como um jogo indie ainda, né, ainda não tem uns gráficos tão pesados como os próximos que eu vou mostrar, que inclusive rodaram até bem, né. Então esse é Yooka-Laylee e rodou muito bem. Bom, antes de mais nada, muito obrigado por assistir até aqui, né. Se inscreva no canal se você gostou, curta aí se você curtiu o vídeo, né, comente.
né? O que você achou, se achou interessante, se não achou interessante. Fica à vontade aí para nós trocar uma ideia aí, né? E pode ter certeza que vai ter algo mais gameplay, né? Eu tô configurando, inclusive nesse notebook. E depois de um tempo eu vou trazer ele de novo com a experiência, né? Como foi fazer gameplay, trabalhar, gravar, né? Eu dou aula de programação de jogos, como é programar jogos nele, se realmente vale a pena ou não. Fechou? Então é isso aí. Bom, como vocês podem ver de fundo, né? Eu também testei, né, o Dragon Ball. Nesse caso, esse Dragon Ball eu já tenho ele na Steam, né? Comprei ele faz um tempo na Steam, o Dragon Ball Fighter Z. O gráfico dele, embora pareça, né, um pouco 2D aí, é um gráfico bem pesado. E eu posso falar que assim, rodou muito bem, né? Tá rodando as configurações padrões, né, que é a configuração normal para alta. E funciona muito bem, né? Eu levei um sacode dos personagens, não sei como, cheguei no final, acabei ganhando. Nesse caso aí eu já consegui configurar melhor aí o OBS, né? Pode ser que a qualidade não seja tão boa, né? Por causa da gravação que eu foquei em trazer a qualidade de gameplay. A gente pode ter certeza que enquanto tava jogando na tela ficou muito bonito, né? Já que tela de LED assim é outro nível, né? Não tem nem o que falar. Ele rodou muito bem. Nesse caso eu posso falar que ele deu uma esquentadinha. Se você viu o vídeo anterior, você sabe que eu tenho um cooler, né? Esse cooler ajuda muito, meu, ajuda muito. Eu super recomendo vocês comprarem esse cooler. Não só se for comprar esse notebook, mas qualquer outro notebook é essencial, tem que ter para melhorar a duração, né, do seu notebook. Afinal, quanto mais ele esquenta, né, mais rápido ele pode ir embora. Então eu recomendo esse cooler e eu posso falar que eu consegui jogar tranquilamente. Eu consegui me divertir bastante jogando esse Dragon Ball Fighter Z. Embora seja um jogo antigo, não é um jogo tão leve e funcionou tranquilamente. Esse gameplay aí foi tirado diretamente do notebook. Bom, eu também testei um jogo de corrida, né? Como eu não tenho nenhum Need for Speed ou um Forza, né? Eu tenho um joguinho do Sonic, que não é o último jogo, embora eu acho que ele rode sim o último jogo, né? Talvez não no máximo, numa qualidade tão alta quanto eu consegui rodar nesse daí, né? Também configuração padrão, coloquei lá, rodei, funcionou, consegui jogar, me diverti. Embora eu sou péssimo nesse jogo aí, né? O Sonic Team Racing. Mas rodou muito bem. Escolhi o personagem Shadow Rei, como vocês podem ver. E a gameplay foi fluida, né? Posso falar que as batidas e os erros que teve aí foi eu mesmo, né? E eu coloquei, nesse caso aí, eu coloquei no modo economia de energia, não tá no modo desempenho. E quando eu testei esse jogo aí, eu ainda não sabia configurar. E mesmo assim, dá pra ver que ele rodou bem no modo economia de energia. Então acho que no modo desempenho vai rodar tranquilamente, ó. Deu a perceber que ele roda tranquilamente, né? Provavelmente outros jogos da mesma categoria vai rodar bem, né? Até os mais recentes. Eu só não confio que o Forza vai funcionar muito bem, né? Jogos mais pesados, assim, dessa última geração, assim, eu não confio que ele vai funcionar muito bem, não. Mas jogos, assim, de corrida, né? Essa bagunça aí que nem o Sonic, né? Ele vai rodar tranquilamente. E agora, né, outro jogo AAA, né? Esse aí já com uns gráficos mais realistas, né, que é o Tomb Raider, né, a nova trilogia, né, a última trilogia que lançou. Esse aí é o primeiro. Eu não testei em live o 2 e o 3, mas eu testei off e eu posso falar que assim, que funciona muito bem. Vocês podem ver que funcionou bem, a qualidade do jogo tá uma qualidade alta, né? Não tá na ultra, mas tá na alta. E ele roda tranquilamente, né? Dá pra perceber que o gameplay tá fluido, né? E é um gameplay que eu tô gravando no OBS. E tá rodando muito bem. Eu, inclusive, achei bem impressionante.
Eu tive que diminuir um pouquinho a qualidade aí para poder gravar bem, né, para poder rodar bem. Só que eu tava jogando na qualidade que eu achei assim incrível, né? É um jogo que dá para você colocar na televisão lá, puxar o cabinho lá HDMI para sua televisão lá e fazer no notebook e o console tranquilamente, né? A qualidade do jogo tá excelente. Esse jogo não chegou a engasgar, né, comigo. Eu joguei o comecinho do jogo aí completo, não engasgou, rodou tranquilamente. Então, se você quer jogar um jogo nessa categoria, né, nesse nível de gráfico, embora esse jogo aqui não é um jogo novo, né, é um jogo bem antigo. Só que roda os três e os gráficos dos três são excelentes, né? Então, se você quer jogar um jogo mais fechado assim, né, embora ele tenha parte de mundo aberto, inclusive rodou bem a parte do mundo aberto, né, eu recomendo aí. Fechou? Então é isso aí, vamos pra saideira, que foi o último jogo que eu gravei aqui pra vocês. Bom, e o último jogo aí que eu gravei pra vocês é o Dark Souls 3. Deu pra perceber que nesses jogos um pouco mais antigos, mesmo os mais pesados, em 3D assim, você vai conseguir rodar nesse notebook, né? Eu consegui rodar nesse notebook de forma excelente. Eu não coloquei um contador de FPS, né? Porque eu queria gravar na gameplay mesmo, assim, como se fosse um videogame, né? Não queria nada técnico. E eu posso falar que funcionou muito bem. Eu não coloquei, né, na gravação o GTA V e nem outros jogos assim, porque são jogos muito pesados, né? Jogos de 60 GB, 70 GB, 80 GB, né? E uma desvantagem dele é o armazenamento, né? Infelizmente, o armazenamento. Então, assim, se você quiser apagar tudo, jogar GTA V, você consegue, tranquilamente. Só que você vai ter que apagar tudo, né? Tem que apagar tudo e instalar ele e curtir, né? Se você tiver um SSD externo, aí é outros 500, aí você pode rodar ele tranquilamente, né? Pois ele tem a porta Thunderbolt, né? Tem também o USB tipo C, que é mais rápido. Então, se você quiser jogar, né? Tem o USB 3.0, se não me engano, também. Então, se você quiser jogar um jogo mais pesado, né, dá para você usar um HD externo e conectar, né, e jogar tranquilamente. Hoje é seu GTA V, o seu outro jogo. No meu caso, como eu já tinha passado bastante arquivo para ele, né, eu tô gravando umas videoaulas no outro curso, né, também tem coisa do trabalho aqui. Então eu preferi não formatar ou apagar tudo e instalar só um jogo, né. Então jogos mais pesados como o GTA V, já falei, roda, né? Jogos mais antigos assim, roda pra caramba. E em resumo, pra finalizar, eu posso falar que assim, roda jogo, roda. Você vai se divertir bastante jogando com ele. Só que tem aquela limitação, né? Não adianta colocar um jogo muito pesado, até mesmo tipo The Witcher 3 no máximo, não vai rodar. No mínimo roda, mas The Witcher no mínimo é muito feio, né? Não recomendo, né? Pra jogar jogos de mundo aberto, né? Tipo The Witcher, com os gráficos tão detalhados. Mas posso falar que ele funcionou em grande parte dos jogos. E o jogo mais impressionante que eu não consegui gravar e que funcionou foi o Hogwarts Legacy, né? Eu acho que ele é o top dos jogos que funcionou nesse notebook. Então, esse daí eu tô mostrando pra vocês como é que é a gameplay do jogo. Se você colocar ele no modo economia de energia, ele vai dar uma travada, então tem que dar uma configurada aí para ele rodar no modo desempenho, que ele vai rodar os jogos tranquilamente, fechou? Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, eu agradeço muito. Eu vou postar outro vídeo que são só dos emuladores, né, sobre os emuladores, que eu rodei nele também. Eu não quis colocar junto porque senão ia demorar muito, né. Esse aqui no bruto aqui já tá uns 20 minutos, isso porque eu cortei. Então eu acho que o outro pode ser que esteja um pouquinho melhor. Então eu acho que com o outro, assim, se eu não separar, vai ficar muito grande, vai ficar muito maçante para poder assistir. Mas é isso, espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui, né? Se quiser comentar uma coisa, comente aí embaixo. E também, se você quiser que eu teste algum outro jogo também, eu posso testar. Eu separei esses jogos porque são jogos leves, né? Que a galera
joga, dá para dar um parâmetro, mas por exemplo, se você quiser um GTA V, né, eu tô correndo atrás para comprar um HD externo de SSD para rodar nele. Eu posso instalar aí e vocês verem aí como é que funciona o GTA V nesse notebook. Fechou? Muito obrigado por assistir até aqui. Falou, até o próximo vídeo, onde eu vou trazer alguns emuladores, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fechou? Falou e até mais, galera.